Jesus a todos, me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar agora continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Esse é o terceiro vídeo, contendo uma terceira parte da lição 3, que tem por título O Corpo e as Consequências do Pecado, que será ministrada essa lição no dia 19 de outubro de 2025. Esse é o terceiro vídeo, como eu disse. Se você não assistiu os vídeos anteriores, corra lá no nosso canal, assista a parte 1, que vai falar da introdução e do primeiro tópico, assista a parte 2, que vai falar do segundo tópico, e também finalize de assistir essa parte 3 com a conclusão. Eu creio que será uma bênção para a sua vida. Essa aula está extremamente edificante. Terceiro subtópico, nós iremos falar do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico, a realidade das enfermidades. Segundo subtópico, enfado e canseira. Enfado e canseira. Terceiro subtópico, o corpo glorificado. Você que está começando a assistir esse vídeo, curta o nosso canal, ative o sininho, compartilhe com alguém, porque eu creio que será edificante para a sua trajetória, seu aprendizado da vida cristã. Estamos trazendo aqui conteúdos relevantes que serão uma bênção para a tua vida. Então, compartilhe conosco, comente aqui também nesse vídeo uma opinião sua, um elogio, uma crítica, o que você acha que precisa melhorar, a que abordagem você acha que poderia ter sido melhor. Comente, interaja conosco em nosso canal. Estamos aqui para trazer um ensinamento com qualidade, um conteúdo relevante e edificante para a tua vida. Então nos acompanhe. Vamos dar início agora ao terceiro tópico e a conclusão da nossa lição. Terceiro tópico, do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico, a realidade das doenças. Então, recapitulando um pouco sobre os vídeos anteriores, sobre os tópicos anteriores, o pecado, quando ele entrou no mundo, ele não trouxe somente morte espiritual ou uma morte moral para o homem. Ele também trouxe uma degeneração do nosso corpo. Nosso corpo agora passou a enfrentar dor, a sofrer doenças, até chegar à morte. O nosso corpo ele vai se degenerando com o tempo. E esse primeiro subtópico está falando sobre essa realidade. A realidade das doenças, das enfermidades. Porque do pó nós viemos e do pó nós iremos retornar. O pecado, por sua vez, ele abriu a porta de dores. Mas Cristo é quem abre a porta da esperança. A doença não é apenas um evento físico isolado, mas é uma marca teológica da queda. Ele lembra o ser humano o tempo inteiro da sua finitude e da sua dependência de Deus. Mesmo grandes homens de Deus já adoeceram e morreram por maiores obras que fizeram. E a gente vê nesse primeiro subtópico um homem chamado Trófimo, que era companheiro de Paulo. Ele foi deixado doente em Mileto. Nós vemos o próprio Timóteo, que Paulo escreveu 2 cartas maravilhosas e edificantes para ele. Ele também sofreu de um problema estomacal. E não é por isso que ele deixou de servir a Deus, de adorar a Deus, mas essa dor, esse sofrimento veio para lembrar o quão dependente eles eram de Deus. Uma frase de John MacArthur, ele diz: a fé verdadeira não é medida pela ausência de dor, mas pela presença de confiança em meio à dor. A nossa fé não anula as enfermidades, pelo contrário, a nossa fé ela revela o quanto Deus é em nossa vida, mesmo quando a gente não recebe a cura. Porque Jesus mesmo, ele curou muitos. Ele curou muitos quando estava aqui na terra. Ele fazia diversos milagres, mas não curou todos. Não era todo mundo que era curado, mas ele curou a muitos. Tem uma frase do pastor Silas Malafaia que diz: Deus cura quando quer, como quer e por quem quer. A fé é confiar no propósito mesmo quando o milagre não vem. Então, normalmente a cura física ela é temporária e Cristo não veio nos oferecer algo temporário, mas pelo contrário, ele veio para nos dar a vida eterna. Paulo até comprova isso, dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa
fraqueza. Deus ainda utiliza dor, sofrimento como instrumento para manifestar a sua glória. Lembra de um cego? O cego de nascença, onde os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi esse ou foi vossos pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: há enfermidades que são para a glória de Deus serem manifestadas. Então Deus permite, podemos dizer assim, algumas enfermidades para mostrar o quão dependente nós somos dele, o quão frágil nós somos, o quanto o pecado nos degenerou e nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. John Wesley, ele afirmava: Deus faz mais pela alma através de uma dor suportada com fé do que por meio de uma vida inteira sem provações. As provações, as adversidades, elas vêm para poder nos aperfeiçoar. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. Não vos glorieis somente nisso, mas também vos glorieis nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. E a nossa esperança está depositada em Cristo Jesus, aonde não há confusão. Por isso, irmãos, nós temos que aprender com esse subtópico que a realidade das enfermidades, realmente as enfermidades elas não são um mito, as realidades não são somente para aqueles que cometem pecado, para quem é justo, para quem segue uma vida reta, com Cristo também sofre de enfermidade, mas a enfermidade não é um fim, a enfermidade é a prova de que o nosso corpo foi atingido pelo pecado e a graça de Deus nos alcança. Hoje, nosso corpo se desgasta, mas o espírito que está em nós precisa ser renovado todos os dias. Nossa esperança não está no corpo saudável, mas sim em um corpo glorificado. Paulo fala isso. Filipenses capítulo 3, verso 2, Filipenses capítulo 3, verso 21. Ele diz: Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo pode ser consumido pelas enfermidades, mas a alma está sendo preparada para a eternidade. Mesmo nas enfermidades, Deus continua sendo bom. O cristão olha além da dor para o dia em que não haverá mais lágrimas, nem morte e nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Novos céus, nova terra. A doença é passageira, mas a glória de Deus é eterna sobre nós. Enquanto o mundo lamenta dores do corpo, o crente espera a glória do novo corpo. Segundo subtópico, enfado e canseira. Que fique bem claro, irmão. Falamos no primeiro subtópico sobre a realidade das enfermidades, mas nem todo mundo irá ficar doente, nem todo mundo enfrentará enfermidades graves, severas, não. Mas não é por isso que nosso corpo vai continuar vivendo aqui eternamente. Pelo contrário, mesmo quando o corpo não adoece, o tempo se encarrega de nos lembrar que nós somos pó. O envelhecimento é um processo natural. Todos nós iremos enfrentar. Salmo 90, verso 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegaram a 80, o melhor dele é enfado e canseira. O texto não é um lamento, mas uma reflexão sobre a brevidade da vida e a necessidade de vivê-la com sabedoria, humildade e santidade diante de Deus. O tempo é o maior pregador, ele prega em silêncio, mas nos convence sobre a fragilidade do nosso corpo. Que fique claro, envelhecer é uma bênção e também é um teste espiritual. Com o passar dos anos surgem dores, limitações físicas, perda de vigor, a percepção de que a força já não é mais a mesma, a sabedoria, a mente já esquece de muita coisa. Mas o teólogo Claudionor de Andrade diz algo muito importante: o envelhecimento é a prova viva de que o corpo se desfaz, mas o espírito em comunhão se fortalece. A velhice, irmãos, nos convida a olhar menos para o espelho e mais para o céu. A canseira física não precisa gerar desânimo espiritual. Paulo diz: o homem exterior se corrompe,
mas o interior se renova dia após dia. Quando nós envelhecemos, nós entendemos a experiência, o tamanho da bagagem que nós carregamos. Muitos, como já disse em tópico anterior, não conseguem ter esse privilégio de chegar na terceira idade por desonrar o pai e a mãe, por cometerem pecado. Eles acabam tendo a sua vida ceifada muito breve. Tiago, capítulo 2, verso 1, ele ensina que devemos que não devemos ter acepção de pessoas, mas tanto o rico ou pobre, tanto o jovem ou idoso, todos são iguais diante de Deus, todos são vistos da mesma forma diante do nosso Criador. Elianai Cabral diz: a maturidade espiritual está em reconhecer que nenhum título ou idade ou posição social altera o valor da alma diante de Deus. Tanto Tiago quanto Pedro, eles lembram que a glória humana é como a flor da erva, e é passageira, né? Por mais que a gente lute, o tempo vai se passando, a beleza fica, a força fica, mas o que permanece? O que permanece é a palavra de Deus em nós. O pastor Antônio Gilberto, ele diz: o cristão que entende a brevidade da vida aprende a valorizar o eterno e não o efêmero. Nós temos que aprender que quanto mais idade nós temos, é mais oportunidade que Deus nos dá de sermos usados como ferramenta para alcançar o muitos. A igreja tem essa missão de separar as pessoas por gerações, para que a geração antiga, que já passou por muita coisa, por experiência, ensine as gerações mais novas. Passe o bastão, passe a espada, passe o ensinamento, porque muitos estão perecendo por falta de ensinamento. Então, para concluir, mesmo com enfado, mesmo com canseira, o cristão segue firme, sabendo que o novo corpo o espera. O tempo aqui desgasta, mas nos prepara para a glória eterna. O tempo pode tirar o vigor do corpo, mas não pode tirar o nosso brilho da fé. Como Paulo ele disse na sua velhice para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé, e para mim está guardado uma coroa de justiça. Que nós possamos também ser assim, chegando à terceira idade, chegando à velhice, com doença ou sem doença, sabendo que a beleza vai passar, a força vai passar, a inteligência vai se perder com a mente que vai ficando fraca, não vai ser mais como antes, mas o que permanece em nós é a palavra, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quanto mais idosos nós vamos ficando, mais nós temos que lembrar que isso é resultado do pecado, mas há esperança para nós, porque um reino de glória eterna está reservado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Terceiro subtópico e último, o corpo glorificado. Nós aguardamos a glorificação, essa bendita glorificação que Cristo nos prometeu. Paulo ele diz em Romanos capítulo 8, verso 23, que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. A salvação não termina na cruz, ela culmina na ressurreição gloriosa. Paulo chega até a dizer isso para alguns irmãos que estavam preocupados porque algumas pessoas estavam morrendo. Eles estavam imaginando que as pessoas que estavam morrendo estavam se perdendo, porque Cristo iria voltar e muitos morreram. E aí Paulo fala: não sejais ignorante a respeito dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. Então, mesmo se chegarmos ao fadítico dia de talvez descermos à sepultura, nós não estamos perdidos. Ainda há uma promessa sobre nós. Nós seremos ressuscitados primeiro e encontraremos com o nosso Senhor em seu reino de glória. O teólogo Claudio de Andrade ele diz: a glorificação é a resposta de Deus à degradação do corpo humano. O mesmo corpo que se decompõe no pó será revestido de glória eterna. Assim como Cristo, ressuscitou em corpo glorioso,
também nós ressuscitaremos. Não será mais um corpo sujeito à dor, um corpo sujeito à corrupção, a doenças, à morte, mas será um corpo resplandecente e perfeito diante do Senhor. Hoje o nosso corpo enfrenta a fraqueza, a fadiga, a dor, mas há uma promessa de restauração. Teremos esse corpo abatido, revestido da incorruptibilidade para vivermos um momento, um reino de glória, uma vida eterna de glória ao lado do nosso Senhor. Cláudio Honor de Andrade, ele completa mais ainda, melhor dizendo, Antônio Gilberto, ele diz: a glorificação não é apenas a vitória sobre a morte, mas a consumação da redenção em sua totalidade, corpo, alma e espírito perfeitamente restaurado. Helenay Cabral completa: eternidade é o destino final dos santos, onde o corpo glorificado será o templo perfeito de adoração. Por isso, irmão, diante disso, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a fé em Cristo. Nosso corpo, que hoje se abate, um dia será transformado. Então se mantenha a fé, porque está escrito: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. A nossa salvação final, a nossa glorificação depende de o quanto nós perseveramos e insistimos, mesmo diante de limitações, mesmo diante de enfermidades, mesmo diante de enfado, de canseira, mesmo diante de sofrimento. Nós temos que viver com a nossa fé em alta, sabendo que o nosso corpo abatido um dia será glorificado, será revestido de um corpo incorruptível. Mesmo que a morte física chegue, não é o fim, apenas uma pausa para que a glória de Deus cresça sobre nós. É como o soar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrarem com o Senhor nos ares. Espero profundamente que essa lição tenha sido extremamente edificante para você. Como eu disse, nós temos outros 2 vídeos da introdução do tópico 1, temos outro vídeo do tópico 2 e temos esse do tópico 3. Espero que você acompanhe essa aula, acompanhe cada vídeo e seja abençoado em nome de Jesus. Conclusão da nossa lição: mesmo nós sabemos que o nosso corpo sofre a consequência do pecado de Adão e também a consequência das nossas transgressões, nós não devemos perder a fé e a esperança, porque esse corpo abatido será revestido de um novo corpo. Estaremos no céu, nova terra, onde lá não haverá mais choro, onde será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perturbações em nosso corpo. Teremos um corpo perfeito. Até quem tem um corpo imperfeito essa vida toda, como deficiências, seja em qualquer parte do corpo, terá o corpo transformado em um novo corpo diante de Deus, e viveremos eternamente em louvor, em adoração, em santidade, em comunhão. Como eu disse no início, nós não temos noção, dimensão daquilo que Adão e Eva viviam antes do pecado. Aí sim, nesse novo céu e nova terra, onde seremos transformados, nós teremos sim mais do que a noção. Nós viveremos uma intimidade mais profunda, algo mais real do que Adão e Eva viveu antes do pecado. Viveremos eternamente com o nosso Deus, sem intermediário, sem uma preocupação de perder a Deus, de pecar, de errar, de falhar. Estaremos eternamente com o nosso Deus, adorando Ele na beleza da sua santidade. Espero que você tenha gostado dessa lição. Curta nosso vídeo, compartilhe com alguém, assine também, coloque aqui, acesse aqui o sininho para quando nós postarmos um vídeo novo, você ficar inteirado na nossa aula, em nossa explicação. Compartilhe com alguém, comente esse vídeo. Nós estamos aqui para cada vez mais apresentar uma melhoria, um entendimento melhor para a sua aula e para você também, aluno, para você estar compreendendo cada vez mais. Que Deus abençoe a tua vida. Fique ligado para os próximos vídeos, as próximas aulas que estaremos aqui também postando em 3 partes, como foi
essa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.